Vou retomar uma observação que eu fiz desde o início dessa reunião sobre a vacuidade. Por favor, tenha paciência. É um tipo de paciência, ouvir alguma coisa que você não entende nada, mas com confiança, tenham paciência. Paciência vem com confiança, sabe? Vocês estão ouvindo alguma coisa muito preciosa, daí fica tranquilo. Entende o que entendeu, e se quiser rever, tranquilo, tá? Estou retomando isso porque hoje eu vou entrar em alguns aspectos que talvez pareçam um tanto... Preciso prestar atenção, tá? Nós falamos da mente as últimas vezes, e agora eu vou falar dos objetos. Nós vamos continuar falando da mente, eu vou aprofundar um pouco mais. Então, todos os fenômenos, inclusive as mentes, são objetos de conhecimento. Todos os fenômenos, inclusive as mentes, são objetos de conhecimento. Mas alguns fenômenos, além de serem objetos de conhecimento, eles são sujeitos. Ou seja, eles são possuidores de objetos. Entenderam? Todos os fenômenos são objetos de conhecimento, mas alguns são um pouco diferentes, porque além de serem objetos de conhecimento eles mesmos, eles também conhecem, então eles são sujeitos. E esses objetos são três: sons expressivos, pessoas e mentes. Eu vou explicar, então hoje eu vou me concentrar em explicar isso. Os sons expressivos são possuidores de objetos, são sujeitos, porque eles expressam objetos específicos. O som expressa um objeto específico. Então, ele é um sujeito nesse sentido, possuidor de objetos. Ele expressa um objeto, então ele possui o objeto dessa maneira. As pessoas são sujeitos porque elas conhecem os objetos com as suas mentes. E a terceira tipo de objeto, que além de ser um objeto de conhecimento, também conhece, são as mentes. A mente é um sujeito porque a função principal da mente é conhecer objetos. Então, o som expressivo expressa objetos específicos, as pessoas conhecem objetos específicos com as suas mentes e a função principal, a mente tem como função principal conhecer objetos. Então, se vocês pensarem sobre isso, vocês vão notar o seguinte, que os objetos e os sujeitos, os possuidores de objetos, são mutuamente dependentes. Ou seja, tudo que existe é um objeto da mente. E não existe mente sem objeto. Nossa, só isso já dá até um frio na barriga. Porque você já começa a sentir a presença da vacuidade. Vou falar em outras palavras. Nenhum objeto existe sem que ele seja apreendido por uma mente subjetiva. Nossa. E uma mente subjetiva não pode existir sem um objeto apreendido. Nesse sentido, então, os objetos são vazios de serem entidades separadas dos seus objetos, das suas mentes. Essa vacuidade, que é essa relação interdependente entre objeto e mente, essa vacuidade é chamada a não dualidade do apreendido e do apreendedor. Vocês lembram que a vacuidade é a ausência de existência inerente. Então não existe objeto inerente nem mente inerente. Um depende do outro. Essa dependência dos dois
é conhecida como a vacuidade do apreendedor e do apreendido. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais isso. Então vamos ver de novo sons expressivos. O que é um som expressivo? Um som expressivo é um objeto de audição que torna compreensível o objeto que ele exprime, que ele expressa. Um som expressivo é um objeto de audição que torna compreensível o objeto que ele expressa. Então, se vocês pensarem sobre isso, vocês vão ver que um som expressivo necessariamente é a fala de uma pessoa, produzida pelo poder da sua motivação. Por exemplo, o vento, ao passar pelas folhas de uma árvore, faz um som, mas ele não é um som expressivo. Não é qualquer som que é um som expressivo. O som expressivo necessariamente é a fala de uma pessoa motivada para dizer alguma coisa. Bom, eu não vou deixar por aí. Tá? Existem alguns debates se a linguagem escrita é som expressivo ou não, se a linguagem de sinais é som expressivo ou não. Vou deixar assim. E eu só vou dizer que tem 3 tipos de sons expressivos. Os fonemas, os nomes e as frases. Todos esses são sons expressivos. Pessoas. Pessoa é um eu imputado na dependência do corpo e da mente. Né? No budismo, quando se estuda a vacuidade, é preciso ser bem preciso, assim. Então, o corpo e a mente é chamado, é dividido em agregados. Os agregados são o corpo e a mente é dividida em algumas partes, que é a consciência, a sensação e os outros fatores mentais. Existem 51 fatores mentais, mas a consciência, a sensação e os outros fatores mentais são partes da mente. Esses são chamados de 5 agregados. O agregado de forma é o corpo. A consciência são as mentes primárias. E os outros são mentes secundárias ou fatores mentais. Pode deixar que agora vocês vão entender melhor. Uma pessoa é imputada na dependência de qualquer um dos seus 5 agregados. Eu não preciso ter os 5 agregados de uma pessoa para imputar a pessoa. Às vezes eu posso imputar a pessoa, eu posso dizer eu, na base de um simples sentimento, que é uma parte da minha mente, ou uma consciência, ou apontando o meu corpo. Qualquer um dos agregados é suficiente para eu dizer eu, por exemplo. Por exemplo, o meu eu atual, desta vida, é imputado aos agregados dessa vida. Os agregados meus dessa vida, ou seja, esse corpo e essas partes da minha mente, a minha mente, são a base de imputação para eu dizer eu. E eu é o fenômeno imputado. Parece tão difícil, né? Mas não é muito difícil. O corpo e a mente meu dessa vida agora é a base para poder dizer eu. Porque se eu não percebesse de alguma maneira nem meu corpo, nem minha mente, não poderia dizer eu. Eu ia dizer eu o quê? Para o ar? Não. O eu, então, é o que eu imputo, é o objeto, o fenômeno imputado com essa base, certo? Então, agora, vamos avançar um pouquinho. Como é que isso acontece? Quando a nossa consciência ingressou no útero materno, no momento da concepção, o corpo dessa vida, ele começou a se desenvolver aos pouquinhos.
não é? Aos poucos, assim, a união daquela mente que ingressou, que é a consciência básica, a consciência raiz. No momento que ela ingressou, e no útero da mãe, na união do esperma e do óvulo, o corpo começou a se formar e a mente lá, os dois começaram a se formar juntos, começaram a se unir ali, nesse momento. E é dessa forma que, aos poucos, esse corpo foi se tornando a base para eu imputar o eu dessa vida. Daí, quando eu saí do útero, quando nós saímos do útero, os nossos pais dessa vida nos deram um nome. E, aos poucos, nós nos identificamos com esse nome. Por exemplo, a minha irmã Guida, ela tem um neto que está fazendo 10 meses. A gente viu ele se identificando com o nome dele. No começo, você podia falar o nome dele, ele nem não virava. Agora ele vira, se você fala Nino, ele vira. Quer dizer, ele já está identificado com o nome. No começo, ele não sabia se o pé, ele pegava o pé dele, mas era uma parte que não sabia o que era. Agora ele já pega o pé dele, dá a impressão que ele tem mais consciência. O corpo dele já está ele está ficando dentro do corpo. Entendeu? É aos poucos que isso vai acontecendo. Mas isso nunca para de acontecer. Porque depois, aos poucos, nós vamos assumindo várias identidades e nós vamos nos identificando com elas. Por exemplo, criança, adolescente, patrão, empregado, marido, idoso, mulher. Nós vamos nos identificando com várias identidades. Se, por exemplo, eu me formei como advogado, agora eu me identifico também com essa identidade advogado, o artista, ou deixa eu tirar o som aqui. Então, em cada um desses casos, os nossos 5 agregados, o corpo e essas partes da mente, mais a função específica que nós estamos exercendo, constituem a base para que essa identidade seja imputada. Vocês vão vendo aos pouquinhos que tudo isso nos leva a entender a vacuidade. Porque a vacuidade é a ausência de uma coisa sólida, uma coisa. É diferente de coisificar todos os objetos, inclusive nós mesmos, como coisas separadas. Tudo é uma relação dependente, tudo depende de muitas coisas. Então, nós vamos ver que, dessa forma, como que vai acontecendo essa imputação que nós fazemos para dizer eu. E agora, continuando só mais um pedacinho, quando nós morremos, a nossa consciência, essa que ingressou na união do óvulo e do espermatozoide, essa consciência raiz, que ingressou no corpo, ela deixa o corpo e ela vai ingressar em outro corpo. E esses novos agregados vão se tornar a base para imputar o eu já numa outra situação, numa outra vida. Você vai continuar dizendo eu, mas não é mais, a base não vai mais ser este corpo e essa mente com essas partes. Não vão ser as mesmas sensações, as mesmas lembranças, as mesmas... Mas você vai sentir eu. Como assim? Para dar um exemplo que eu ouvi algumas vezes, você tem um carro, um Fusca azul. Daí você ganha um dinheiro, tudo e troca o Fusca azul. Desculpe, mas meus referências de carro são muito antigas, por um Carmanguia vermelho. Eu não sei os nomes dos carros modernos.
No começo você dizia, meu carro, era o Fusca azul. Agora você comprou o Carmanguia vermelho, falei uma marca mais moderna, comprou o Carmanguia vermelho, você olha e fala assim, meu carro. Mas você está se referindo a uma coisa já que não é mais o Fusca azul, é o Carmanguia vermelho, entendeu? Então, esse meu, esse eu, você sente, continua dizendo eu, mas já não se refere mais à mesma coisa, porque a base de imputação mudou. Não é? Então, se nós entendemos isso, se nós pensarmos sobre isso, entendemos isso com clareza, se nós meditarmos sobre esse conhecimento, nós vamos realizar a vacuidade do eu. O eu não é este corpo, o eu não é essa mente, o eu não é a união dos dois, etc. O eu na mera imputação. Eu imputo eu ao corpo e à mente, aos 5 agregados. Na mera imputação. Posso continuar um pouco mais? Vocês acham que está muito difícil, não, né? Posso continuar mais? Eu vou falar, então, sobre a diferença entre as mentes conceituais e as mentes não conceituais. As mentes conceituais, isto é amarelo, isto é um bicho, isso é... Essas mentes conceituais, elas entram em contato com seus objetos, ela conecta os seus objetos através de uma imagem genérica. Vamos deixar isso claro. As mentes não conceituais, como por exemplo a nossa consciência visual, ela conecta o objeto diretamente. Então eu falo celular, cinzeiro, mesa, direto, consciência visual. Mas a mente conceitual, ela conecta o objeto indiretamente, através de uma imagem genérica. Imagem genérica, digamos que é um aspecto geral do objeto. Como se fosse o objeto, não é o objeto direto, é um reflexo do objeto. Isso aqui é muito interessante, é uma imagem mental do objeto, isso que é uma imagem genérica. Por exemplo, quando nós pensamos elefante, o que aparece à nossa mente conceitual, olha só que loucura, é um objeto, é um objeto que é o oposto de não elefante. Olha só que loucura. Quando você pensa elefante, o que aparece é o oposto de não elefante. Tem que dar um nó na mente para chegar nisso. Ou seja, você vai tirar tudo que não é elefante e vai sobrar elefante. Isso é a imagem genérica, essa aparência que vai surgir, elefante, é a imagem genérica de elefante. Então, quando você pensa elefante, ou quando você se lembra elefante, é essa imagem genérica que surge na sua mente. É assim que a mente conceitual funciona. Ainda que não haja um elefante à sua frente, você pode ter a imagem genérica de elefante. A sua mente conceitual pensa elefante. Seria uma imagem genérica também falar cadeira e não aquela cadeira específica, mas cadeira. Mesmo quando você fala aquela cadeira específica, eu vou chegar nisso agora, também é uma imagem genérica para a mente conceitual, porque a consciência visual direta, ela não fala cadeira, ela vê cadeira. Percebeu a diferença? Sim. A hora que você nomeia a cadeira, é nisso que eu vou entrar agora. Então, a mesa, por exemplo, a percepção visual, para percepção visual, eu estou vendo mesa. Para percepção visual, que é uma mente não conceitual, o objeto aparecedor é a mesa, porque ela aparece diretamente para essa percepção visual. O objeto observado é
a mesa, porque a percepção visual focaliza a mesa. Ela não está solta, ela enfoca a mesa. Então, o objeto observado é a mesa. O objeto conectado, ela entende mesa, para percepção visual, ela entende mesa. E, finalmente, é um objeto apreendido, quer dizer, ela apreende mesa. Mais tarde eu posso explicar a diferença entre entender e apreender, mas não importa agora. Mas, porém, todavia, a mesa não é o objeto concebido da percepção visual, porque percepção visual não tem objeto concebido. Objeto concebido, só quem possui objeto concebido é a mente conceitual. A percepção visual é uma percepção não conceitual, ela é direta. Ela não tem objeto concebido. Ela tem todos os outros objetos, mas não tem objeto concebido. Então, quando a nossa percepção, agora vamos continuar, quando a nossa percepção visual vê mesa, nós desenvolvemos um pensamento, isto é mesa. Esse pensamento é uma mente conceitual que apreende mesa por meio de uma imagem genérica de mesa. A concepção, as mentes conceituais funcionam de uma maneira diferente das mentes não conceituais. Então, para essa mente conceitual, a mesa, ela é o objeto observado, ela é o objeto conectado, ela é o objeto apreendido, ela é o objeto concebido. Mas a mesa não é o objeto aparecedor dessa mente conceitual. Porque para essa mente conceitual, o objeto aparecedor é uma imagem genérica da mesa, não é a mesa propriamente dita. Isso é inacreditável, porque se você entender isso, você vai entender como que surge o autoagarramento, como que você coisifica, como que você torna a mesa algo fora de você. É nessa junção, essa diferença entre a mente não conceitual e a mente conceitual. A Luana quer saber se isso é a mesma definição do contato obstrutivo. O que eu chamo de elefante é, na verdade, o contato obstrutivo com aquela forma, cores e sons? Não, não é. Não. Não, não é. Depois eu volto para você, tá bom, Luana? Mas não é isso. A natureza da mente conceitual é diferente da natureza das... O que é a mente conceitual? Do ponto de vista da sua natureza, ela é igual a todas as mentes. Como eu falei da última vez, a mente é clareza que conhece. É algo sem forma, que carece de forma e que tem o poder de perceber, entender, se lembrar de objetos. É clareza, mente é clareza. Ela é igual, a mente conceitual é igual a todas as outras. A diferença é que a função da mente conceitual é imputar objetos pensando, isso é mesa, isso é João, esta sou eu. Então, essa é a função da mente conceitual. Um exemplo, Guida? A Guida está pensando num exemplo. Por exemplo, uma pessoa cega. Uma pessoa cega, você fala assim, ela não vê a mesa, mas ela tem uma mente conceitual que concebe mesa. Só para dizer que você não precisa estar olhando para o objeto para... Sim. Uma pessoa que não tem a visão, ela vai ter uma mente conceitual. Vocês ouviram o que a Guida falou? Deu para ouvir? Ela falou que, só para a gente perceber que, no caso da mente conceitual, você não precisa necessariamente ver o objeto. Porque uma pessoa cega, por exemplo, não estaria vendo a mesa, mas poderia conceber mesa. Né? A gente faz a mesma coisa cega. Isso que eu quero dizer. Quando a gente está falando de mesa, tudo isso, você está tudo aqui dentro, é conceitual.
Sim. Então, todos os fenômenos são meramente imputados pela mente conceitual dessa maneira. Né? Agora, vejam bem, isso é muito importante. A mente conceitual, ela pode ser correta ou ela pode ser errônea. Por exemplo, todas as mentes conceituais cujos objetos concebidos existem, como as mesas que concebem lápis, papel, toalha, mesa, quando o objeto concebido existe, mesa, papel, toalha, né? Elas são mentes conceituais corretas. Eu estou percebendo corretamente a mesa, e se eu puser um objeto em cima da mesa, a mesa é um contacto obstrutivo, entendeu? A superfície da mesa é um contacto obstrutivo que sustenta o objeto. Então, essa é uma mente conceitual correta. Eu estou percebendo aspectos da mesa que funcionam como mesa. Se eu disser isto aqui, apontar para o ar é mesa, e deixar cair o cinzeiro, que eu não vou fazer porque é o cinzeiro da vida, vai quebrar, o ar que eu estou apontando não funciona como mesa. Então, o que eu estou dizendo é que as mentes corretas são todos os objetos concebidos que existem e que funcionam como eles são. E a mente errônea, a mente conceitual errônea, é uma mente cujo objeto concebido não existe. Por exemplo, se eu olhar para o espelho, apareceu a minha imagem no espelho, e eu achar que aquela pessoa que está no espelho existe, isso é uma mente errônea. Não existe uma pessoa no espelho. O espelho está mostrando a imagem refletida da minha pessoa que cheguei na frente do espelho. Então, mas é uma mente conceitual que eu estou vendo ali, estou afirmando que é uma pessoa lá. Isso é uma mente conceitual errônea. Agora vamos chegar. A mente de autoagarramento, que pensa, isso existe por si só, é uma mente errônea, é uma mente conceitual errônea. A minha mente não conceitual que percebe lápis, conecta lápis, entende lápis, etc., tem o lápis que aparecendo para a minha percepção visual é uma percepção correta. Mas, em seguida, quando eu digo isto é lápis, entrou uma mente conceitual que até aí está certa. Isso é lápis. Acontece que ela vem misturada, e aí é que está o pulo do gato, ela vem misturada com uma mente conceitual errônea que diz isto é lápis em si, por si só, sem depender das suas partes, sem depender da minha mente, sem depender de mim, isso existe por si só. Esta mente conceitual errônea está colada na mente conceitual correta e nas percepções não conceituais corretas que funcionam. Ela está colada. E é aí que a gente acontece todos os nossos equívocos. Por isso que a vacuidade nega essa mente conceitual errônea, que não existe, nunca existiu, mas que está colada. A vacuidade nega esta mente e não afirma nada no lugar. Ao não afirmar nada no lugar, o que que surge? Surge algo, nós não podemos dizer o que é, porque você tem que experienciar, ninguém pode dizer, surge algo que é isso. Então, eu dei todas essas voltas, mas eu acho que assim a gente vai entendendo melhor o que é a vacuidade e vai aprofundando mais o que é a vacuidade. Que horas? Temos um tempinho.
querem falar? Então vamos lá, a Luana diz, antes ela pergunta se mesmo se a pessoa nasceu cega e nunca tenha visto uma mesa, ela tem o conceito de mesa, tem pela experiência com a mesa. Talvez, né, palpando a mesa, né? Claro. Através do tato, porque uma pessoa que nasceu cega, ela desenvolve muito as outras percepções, as outras mentes não conceituais diretas. Então, sim, quando ela usa o tato, ela está entrando em contato direto com o fenômeno. A audição, a mesma coisa, etc. E até a percepção do espaço. Eu trabalhei muito com cegos numa época e foi impressionante. Uma vez uma menina cega de nascença entrou, ela foi fazer um teste para entrar numa banda e ela toca bateria. E eu conheci essa menina, então quando cheguei perto dela, né, falei com ela, ela ouviu minha voz, lembrou de mim. E aí eu falei, vou te acompanhar, porque eu estava fazendo um trabalho com esse grupo aí. E quando a gente entrou na sala, ela falou, não sabia que ia ter tanta gente na sala. Achei que era só eu e o baterista. E como é que você sabe que tem tanta gente? Eu falei, é óbvio. É óbvio, você entra numa sala, você sabe quantas pessoas tem numa sala. E é uma pessoa cega. Então, é incrível isso, né? É incrível. E aí a Luana então pergunta, eu consigo entender esse conceito melhor com definições de pessoas, amigo, inimigo, bandido, assassino, etc. Do que com materiais sólidos. Acho que sou muito materialista. E de fato é preciso pensar, mas olha, quem acompanha os nossos encontros desde o começo sabe perfeitamente, é impossível não saber. A primeira vez que você ouviu falar em vacuidade, você falou, que coisa maluca, o que é isso? Agora quem está acompanhando entende já. Então é uma questão de ouvir várias vezes, assim. Várias vezes. Quando eu vejo uma flor, vamos supor que aqui tem uma flor, não tem aqui, mas eu vejo uma flor, no primeiro momento eu tenho uma experiência flor. Eu não estou nem falando, eu entrei em contato com a flor. Quem entrou em contato foi a minha percepção visual, talvez o olfato, talvez o tato. Em seguida, eu digo, isto é uma flor. E daí eu digo, esta flor é linda. Pronto, já são mentes conceituais que não estão mais em contato direto com a flor. Uhum. Ela já tem um intermediário com a ideia da flor. Com a ideia da flor. Então, para a mente conceitual, o que está aparecendo não é mais a flor, o cheiro da flor, o tato da flor, já é um intermediário. Uma imagem genérica da flor que excluiu tudo que é não flor e apareceu flor. Isso está aparecendo para a mente conceitual. Não é mais a primeira experiência que eu tive ao entrar em contato com aquela flor. Já é outra mente. Olha, é uma interposição assim muito sutil, porque eu não estou dizendo que está errado. Ela é uma mente conceitual correta, ela diz, ela identifica, isto é flor, mas ela não está mais direto em contato com a flor. E ao mesmo tempo vem uma outra mente que fala, esta flor existe fora de mim. Esta flor, ela existe fora de suas partes, ela é flor em si. Essa outra mente, ela não percebe que a flor é uma mera imputação. Quando eu digo isto é flor, eu estou imputando, porque a mente conceitual, vocês lembram? Uma das funções dela é imputar nomes. Eu estou imputando o nome, isto é uma flor. Não, agora eu não acho mais que isso é só uma flor, um nome imputado a essa base de imputação. Eu acho que é uma flor em si, ela existe, flor, ponto. Essa mente é a mente de autoagarramento. Não existe essa flor
que a minha mente de autoagarramento está vendo. Nunca existiu e nunca existirá. Porque tudo que existe depende de outras coisas para existir, inclusive da minha mente que imputa alguma coisa, ou que entra em contato com algo através das minhas percepções diretas, das minhas concepções primárias, auditiva, olfativa, etc. Não existe algo que fuja disso, mas a mente enlouquecida de autoagarramento acha que sim. E isso está funcionando dentro de nós o tempo todo, tanto nos objetos, mesa, cadeira, pasmo, nos objetos mais simples, quanto nos nossos relacionamentos, amigo, inimigo, estranho, gosto, não gosto, bonito, feio, todas as nossas dualidades, é a mente de autoagarramento funcionando o tempo todo. A diferença é bem sutil, assim, a gente precisa pensar sobre isso. A Lívia quer saber se essas camadas é o nosso imaginário, imputar nossas referências, desejos, etc. O emocional funcionando nessa mente de autoagarramento. Eu sempre tomo muito cuidado, porque o que a Ana me pediu aqui foi para eu explicar os ensinamentos de Buda. Então, eu, de certa forma, eu tomo cuidado com a terminologia, porque eu não sei o que quer dizer imaginário. Imaginário pode ser um unicórnio. Um unicórnio é imaginário? O que é exatamente imaginário? Não é? Então, como que era a pergunta mesmo? Se a mente... Se é o imaginário, tá? E se a gente poderia chamar isso de imaginário, né? Então, cada um pode chamar do que quiser, mas é preferível... É sobre essa imputação que você colocou. Por exemplo, eu olho uma xícara, é que você deu o exemplo da flor e para mim daí brilhou isso, assim, né? Eu vejo uma flor ali com aquelas características que a minha mente, né, no contato visual enxerga. E dali começa a imputar, nossa, ela é linda, e daí isso vem de uma referência daí já minha, né? Com coisas do que é o belo, do que envolve daí, né, o emocional individual, né, de como a gente... Tem toda a razão. Daí já é aquele eu com aquelas histórias, referências, experiências, imputando em um objeto essas camadas, né, fazendo com que talvez a flor... Tem toda a razão. Então, você pode olhar uma flor, uma rosa vermelha, e falar que linda, e se sentir romântica e lembrar do dia que você recebeu uma flor, ou eu posso dizer comunista, rosa vermelha comunista, e desenvolver um péssimo sentimento com a rosa vermelha. Mas veja, isso é uma camada, mas volte antes. Quando você diz, isto é uma flor, já aconteceu a interferência da mente conceitual. Não precisa falar que ela é bonita, nem feia, nem que é comunista, nem que é romântica, nada. Aconteceu no momento que você fala, isto é uma flor, isto é uma rosa. Essa nomeação é uma propriedade exclusiva da mente conceitual. Ela não é da percepção visual. Percepção visual não dá nome. Quem dá nome é a mente conceitual. Então, depois de dar nome, podem vir todas essas outras camadas, o nosso dualismo vai aparecendo de milhares de formas, mas é antes. É o que diferencia a percepção, a mente não conceitual, que é direta, é a percepção visual, auditiva, tátil, direta. Ela não dá nome a essa mente. A mente conceitual também ela está captando o mesmo objeto. É isso, mas não é mais o objeto que apareceu para a mente não conceitual.
para ela parece a imagem genérica da rosa ou da flor, porque ela diz isto é flor. Para dizer isto é flor, você tem que conhecer o que é uma flor. Para conhecer o que é uma flor, você tem que excluir tudo que é não flor para saber o que é flor. De novo, a Guida tem esse netinho agora com 10 meses, e dá para ver bem como isso vai acontecendo. É um processo, a gente dá isso de barato. Ah, flor, mesa, cadeira, cachorro, gato, burro. Não, é um processo de aprendizagem. Você aprendeu a dar um nome a uma base correta. E no começo você se confunde, a base de imputação confunde, porque a mente conceitual não está ainda apta a dar um nome correto para um objeto correto. Por exemplo, a percepção visual de um bebê vê um relógio de pulso, mas ele não concebe um relógio de pulso, porque ele não tem a imagem genérica de um relógio de pulso. Isso ele vai adquirir. A criança vai aos pouquinhos aprender, ela vê cachorro, talvez ela note que tem 4 patas, daí ela vê gato, ela fala uau. Daí você tem que ir falando, não, é miau, não é uau. Ela vai aos poucos formando as imagens genéricas dos objetos para que eles sejam uma base de imputação correta. Ou seja, para ela dar um nome correto para os objetos. Então, para ela desenvolver mentes conceituais corretas, que funcionam, ela tem que dar um nome correto para as bases de imputações. Isso é um aprendizado inacreditável. Senão, você vai dando o nome que você quiser. Ah, mas para mim, isso aqui parece um lápis, então é lápis. Isso aqui parece caderno, então é caderno. Não funciona dessa maneira, não é arbitrário a esse ponto. O nome, a imputação, corresponde a uma base de imputação válida. Certo? Então, essas são as mentes conceituais corretas. A louca é a mente de autoagarramento. Que quando eu falo caderno, embora esteja correto dizer caderno, há uma outra mente misturada que vê, ela enxerga o caderno como se ele existisse do seu próprio lado. Nunca houve um caderno assim, por si só, sem depender de partes. Folhas, espiral, capa, contracapa. Nunca existiu um caderno, mas eu digo caderno. E nesse momento, o que aparece? Aparece uma mente conceitual correta, que identificou caderno na base de imputação correta, misturada com uma mente de autoagarramento que pensa o caderno existe por si só, independente de mim, não fui eu que fiz. Se eu for embora daqui, ele continua aqui, independente da minha mente, independente das suas partes. É isso que não existe e é isso que vai ser negado na meditação da vacuidade. É simplesmente este o objeto a ser negado. A existência inerente. Ou seja, a existência por si só, independente de partes. Agora, nós precisamos... Desde sempre a nossa mente funcionou com essa mistura. Então, nós precisamos de um tempo para fazer a separação. É como comer uma comida envenenada, que é gostosa, você sente o gosto da comida, você se empanturra e depois de um tempo o veneno começa a fazer efeito. Ele está misturado. Então a mente conceitual errônea, que é o autoagarramento, que vê uma coisa que nunca existiu, está misturada com a mente conceitual correta, que a partir das percepções não conceituais fala isso é caderno, é correto dizer isso é caderno, é correto dizer este é meu corpo. É meu corpo. É correto dizer, quando eu me sinto amorosa, essa minha mente amorosa. É correto dizer, não há nenhum problema nisso, em dizer coisas comuns. As pessoas comuns estão falando coisas corretas. A questão é que está tudo misturado com algo que não existe, que é o meu corpo. Quando eu falo meu corpo, aparece um corpo tão definido, com limites tão claros.
Mas não existe, porque se eu for procurar, é assim que você usa a investigação. É só um nome, não existe dessa maneira como eu percebo. Porque se ele existisse, eu teria que tirar tudo que é não corpo e ficar isso que eu chamo corpo. Olha como eu aponto com segurança, corpo. Estou sentada. Agora, se eu procurar, onde está o corpo? Está na cabeça? Está no tronco? Está nos membros? Está nos órgãos interiores? Onde está o corpo? Eu só encontro partes do corpo. E se eu desprezar as partes, tirar todas as partes, sobrou alguma coisa que eu possa dizer corpo? Não. É assim que eu desmonto a mente de autoagarramento que acha que o corpo existe por si só, através dessa investigação. A investigação é feita como no momento atual? Por mentes conceituais corretas. Então, nós não desprezamos as mentes conceituais corretas. Senão nós não conseguiríamos nem existir, não é mesmo? Nós devemos, ao contrário. Quando eu estudei durante muitos anos o budismo, o mestre que ensinava sempre dizia: vocês ocidentais devem aproveitar a mente conceitual desenvolvidíssima que vocês têm. Não é para desprezar. Então estudem, entendam com maior profundidade, etc. Então, a Natália, ela fala assim, ó, pensei essa nomeação em autoagarramento com relação aos sentimentos e sensações. Por exemplo, quando experienciamos algo e agarramos no isso é medo, que vira eu estou com medo, como se existisse o medo por si, separado da experiência. sim, acho, não tenho certeza, mas eu acho que está correto. Então, você identifica, assim como você faz a meditação no corpo, você pode fazer nas sensações também. Você pode fazer nas sensações, você pode fazer em todos os fatores mentais, você pode meditar sobre a vacuidade. Para meditar sobre a vacuidade na sensação, você parte disso. Eu sinto tal coisa, e daí você destrincha até a coisa, você vê que ela não existe daquela maneira tão fechada, que é o exercício que a gente faz quando a gente fala assim, qual é o lado oposto disso, qual é o lado benéfico disso, e daí quando você integra, você faz o quê? Você dissolve aquela sensação ou aquele sentimento anterior, porque você vê que ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma forma de meditar na vacuidade da sensação. Sim. E imediatamente essa mente, quanto mais forte tiver o conceito dentro nessa mente, quanto mais forte for o conceito, menos relação você tem menos experiência com a coisa em si. A gente teve essa experiência quando a gente foi para Paris, a gente foi para o Louvre, e quando a gente chegou no quadro da Mona Lisa, é impossível ver o quadro da Mona Lisa. Porque você já tem ele tão conceituado, você já sabe tanto sobre ele, já tem tanto conceito que você não se relaciona com ele. Você se relaciona com o mito, com o acontecimento que aquilo tudo gera, e você não se relaciona com a obra, sim, diferente das outras. Então, o problema dessa mente conceitual muito estabelecida é que você não se relaciona mais com nada. Não. Você se relaciona só com a ideia que você tem das coisas. Por isso que eu achei muito importante nas jornadas começar desbastando as crenças. Porque as crenças fazem parte dessa camada mais densa que nos obscurece. Então, desbastar a crença é muito importante para chegar a ter experiência, se aproximar de uma experiência. Sim. É isso que a Luana falou, que muita gente se decepciona com o quadro porque ele é menor do que imaginava. Então, não consegue nem se relacionar com o quadro, porque eu já tenho uma imagem tão clara, chego lá e não é isso, eu não olho para o quadro, eu só olho que ele é menor do que eu imaginava. Né? Exatamente. E aí você não tem uma experiência, né? Nós estamos um pouquinho meditar? Em cima da hora. O que você acha? Vamos fazer uma meditação? Eu vou talvez voltar àquela meditação
do mar e das ondas. Vamos meditar na nossa mente raiz. Tá? A mente raiz é um pouco aquela mente que eu falei que ingressa na união do óvulo e do espermatozoide e que na hora que o corpo estiver morrendo, ela sai e vai para outra experiência. Né? Então, para meditar na mente raiz, então comecem se sentando numa postura confortável. Quem estiver numa cadeira, por favor, apoie os pés no chão. Isso, uma posição confortável. Comece respirando algumas vezes. Pode começar respirando algumas vezes mais profundamente. E depois vá acalmando a respiração, deixando o ar ir entrando suavemente pelas suas narinas e voltando. O ar é um objeto muito sutil, então ele tem conexão com todos os ventos interiores, com todas as energias interiores que estão dentro do nosso corpo. Isso. Acompanhe o ar entrando e vá assim até o meio do peito, na altura do coração. Procure se situar aí, no meio do peito, da altura do coração, mais perto das costas, assim, bem no meio do corpo. Agora vá se concentrando nesse ponto. Imagine que a sua mente raiz é como a superfície do mar. Os nossos pensamentos são como ondas que surgem no mar. E o mar está o tempo todo expressando que as formas são falsas. Vejam essas ondas, essas vagas a correr na superfície. Cada gota d'água se eleva e se abaixa. Mas, de fato, não existe gota d'água. Existe apenas o mar, a substância do mar. A natureza fluida do mar que recusa todas as nossas ideias. Concentre-se na superfície do mar, não nas ondas.
A natureza da nossa mente é clareza, vazia como um espaço claro, um contínuo sem forma, que carece por completo de formato, de cor, e que tem o poder efetivo de perceber, compreender e se lembrar dos objetos. A mente é clareza e conhece os objetos. Agora, suavemente, relaxem em concentração e abrem os olhos. Mais uma vez, eu queria deixar claro, isto não é a meditação na vacuidade da mente. Isso é a meditação na natureza da nossa mente. E para meditar na vacuidade da mente, primeiro nós temos que entender o que é a mente, para encontrar o objeto. Para negar o objeto que vai ser negado na vacuidade, nós temos que encontrar o objeto. Então, primeiro nós estamos meditando na natureza convencional da nossa mente. Claro, quando eu digo mesa, corpo, eu sei do que eu estou falando, né? Mas quando a gente fala minha mente, já é uma coisa mais obscura, a gente não sabe direito o que é. Por exemplo, na França não existe a palavra para traduzir mind em inglês. Eu fiz minhas traduções a partir do inglês. Na França não existe, em francês não existe essa palavra. Então eles falam esprit. Então, se fosse traduzido do francês, eu diria o meu espírito. Mas para nós, em português, eu acho que a palavra mente é melhor, porque ela é mais... espírito já dá a impressão de alma, de algo já... fica difícil para nós entender as propriedades da mente se a palavra usada fosse espírito. Então, a mente é uma palavra que vem do inglês mind. Nenhuma palavra é perfeita, mas acho que ela é um pouquinho mais neutra para a gente, nós vamos nos aproximar do que nós estamos querendo dizer por mente. Clareza, que conhece. Só a mente tem essa propriedade. Outras coisas têm clareza. Um vidro é claro, você pode enxergar através dele. Tem outras coisas que são claras, mas não tem a propriedade de conhecer. A própria pessoa, que é dita, no começo eu disse aqui que a pessoa é um possuidor de objetos, mas ela é possuidor de objetos porque ela conhece com a mente. Pessoa, o eu em si não conhece, a gente diz, eu conheço, eu li, eu fiz, mas não é o eu, é a mente. Então ele é possuidor de objetos porque é com a mente que conhece. Enfim, só uma precisão. Mais tarde, quando eu terminar de falar da mente, nós nos aprofundarmos um pouco nesse assunto, daí nós vamos fazer uma meditação na vacuidade da mente. Por enquanto, acho que é muito útil, estou achando muito útil um pouco de aprofundamento no que é a nossa mente, como ela funciona, para que servem todas essas partes dela. Daí aos poucos nós vamos vendo que a nossa mente não é uma coisa única, são muitos aspectos, partes funcionando. Sim, porque mesmo que a mente, que a gente ainda não está na vacuidade da mente, só esse reconhecimento dessa multiplicidade e da dependência do objeto, né? Dá uma outra objeto lucidez, sem mente, não há mente sem objeto, só isso já nos aproxima.
E esse que a mente é conhecedora, eu vejo como um alento, porque a gente até está no WhatsApp do Amalaia falando um pouco sobre isso, porque a gente vive em épocas de fake news, que na verdade sempre teve. Na verdade, o Harari que fala isso, todas as notícias são fake news. Começando por Adão e Eva, fake news já começa daí. Mas agora que a gente tem colocado, sempre colocou na verdade, né? Mas está sendo tão escancarado a mentira, que você olha um debate político, você vê claramente a mentira, e mesmo assim você acredita naquilo, que eu acho que essa multiplicidade, esse despertar dessas mentes vai dar para a gente uma confiança maior de não precisar que alguém te fale, não precisa ir lá na fonte. Você olha e fala assim, eu sei que isso é duvidoso. Antes de qualquer outra coisa, antes de saber que na verdade nada existe. Mas eu sei que isso não dá para acreditar nisso. E parece que a gente começa a não ser tão permissivo com coisas que realmente são patéticas, né? Enfim, entende o que eu quero dizer? Dessa autorresponsabilidade com que você percebe que você não é enganável tão facilmente. Sim. Né? E me dá a impressão que esse caminho de perceber as mentes nos dá um pouco mais de clareza e menos ingenuidade. Né? Né? E aí, tudo bem? Alguém quer, antes da gente finalizar, colocar alguma coisa para a Cuca? Eu tenho bastante barulho para ir dormir com ele. Fala, Isadora. Não dá para te ouvir. A gente também aqui estava sem conseguir falar, então. Não consertou aí. Às vezes, Adora, tem que desligar e ligar o computador para funcionar o microfone. Então, da próxima vez, antes do encontro, você desliga e liga. E eu acho que ele funciona. Eu queria falar só uma coisinha em cima do que a Cuca falou agora para o fim, que ela acha importante a gente conceituar, né, explicar o que é a mente antes da gente meditar. Eu acho super válido também, porque o que me vem é que eu acho que a gente nunca teve, a gente vai aprendendo essas coisas meio que assim, na nossa experiência com as pessoas da volta, tipo, mas eu não me lembro de ninguém nunca me definir exatamente o que era mente, e a gente sabe que também é uma definição, né? É um conceito. Muito interessante saber esse conceito com o olhar do budismo, e como é complexa, né? Isso que me encantou, muito interessante. Bota complexidade nisso. Muito bom. Então, deixa eu desligar aqui. A gente vai amanhã, às 9h, se encontrar. Tem algumas coisas mais claras sobre o nosso encontro para poder falar sobre ele. Algumas coisas já se apresentaram mais claramente. E vão aí concretizando e fazendo esse exercício de uma criação em prática. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Bom descanso, até amanhã.